Estudar de noite não é fácil, principalmente quando você tem que estudar de noite porque fica o dia inteiro trabalhando, estudando, cuidando da casa, fazendo tantas outras tarefas que também são importantes pro seu dia a dia, né? Mas calma, que dá pra lidar com isso, e eu vim compartilhar aqui algumas experiências, dicas e truques que têm me ajudado a manter as boas notas e manter o equilíbrio mesmo estudando de noite. Então, se você se interessou por esse vídeo, já deixa o seu like e continue assistindo que ele vai te ajudar bastante. E é o seguinte, a primeira coisa que ocupa um espação na nossa mente quando a gente começa a estudar de noite é o cansaço, né? Principalmente no caso de quem trabalha ou estuda o dia inteiro sentado naquela mesma posição, não pode levantar nem se mexer muito, né? Você chega na faculdade ou na escola e vai começar a cair, assim, a tombar pro lado, e quando você vai ver, você tá dormindo já. Então, pra lidar melhor com isso, eu gosto de tomar café. Mas eu não gosto de tomar na faculdade ou até mesmo minutos antes de ir, porque eu acho que me deixa com um pouco de insônia. Eu prefiro tomar café ao longo do dia pra ter aquela energia equilibrada do que ter um pico muito grande de energia e não conseguir dormir depois que eu chegar em casa. O que com certeza iria prejudicar o dia seguinte, tá? Então tomar café ou alguma outra coisa que te dê mais ânimo ajuda muito a lidar com esse cansaço e também com o sono que vem durante as aulas. Segunda coisa, atividade física. Principalmente no caso de quem fica trabalhando sentado também o dia inteiro. Porque se você chega na faculdade e tem que se manter sentado ali, você automaticamente vai começar a dar aquela caidinha e vai dar uma dor aqui no ombro e um peso nas costas e você não vai resistir por muito tempo, né? Então, fazendo 15 a 20 minutinhos de atividade física antes de ir pra aula, você dá uma ativada na sua circulação sanguínea, você dá uma levantada no seu corpo e você consegue se manter ali sentado depois por algumas horas, né? Porque o nosso corpo precisa dessas variações, assim, de estar sentado, levanta um pouco, anda, caminha, enfim. Mas e se você não tiver nem 5 minutinhos pra fazer alguma atividade física, né? Bom, nesse caso, se você vai de ônibus pra faculdade, você pode descer um ponto antes, ou se você vai de carro, deixa o seu carro um pouquinho mais longe, ou vá de bicicleta, pra você ter esse momento ali de não ficar sentado naquela mesma posição sem se mexer muito, tá? Terceira dica. Tente não enrolar muito pra dormir na hora que você chega em casa. Geralmente quem estuda de noite vai sair da escola ou faculdade umas 10h30, 11 horas, por aí, né? E se você pega ônibus e estuda em outra cidade, você geralmente vai demorar 1 hora ou mais pra chegar em casa. Então, se você ficar enrolando muito, quando você perceber, já vai ser tipo madrugada. E se você tiver que acordar cedo no dia seguinte, já era. Você não vai dormir nada e vai ser um dia péssimo pra você. E você vai dormir na aula, no fim das contas. Então, chega em casa, toma um banho, come alguma coisa se você quiser e já deita pra dormir. Pra você ter um tempo bom de sono, mesmo trabalhando ou estudando ao longo do dia e fazendo a faculdade ou escola, curso técnico, seja lá o que for de noite, tá? Se você tem dificuldade de pegar no sono depois que chega da aula, o que é muito comum porque o nosso cérebro estava ali trabalhando bastante e às vezes ele tende a querer continuar trabalhando bastante, você pode tomar um chá que seja relaxante ou ler algumas páginas de um livro bem leve antes de você dormir. Aquela leitura bem água com açúcar mesmo, tá? Pra não preocupar a sua mente, só pra relaxar mesmo, pra você conseguir dormir. E às vezes tomar um banho quente também pode te ajudar. Pra você não perder muito tempo e energia se arrumando e acabar perdendo ali tempo de ir pra aula, se atrasando, enfim, vale muito a pena você separar as roupas que você vai usar ou pelo menos montar os seus looks no final de semana. Eu comecei a fazer isso esse ano e tá dando certo. Eu já tinha feito antes por um período, mas não levava tão a sério e agora eu vi que tá funcionando mesmo. Então no bloquinho de notas do meu celular eu anoto qual calça eu vou usar com qual blusa, com qual sapato, qual acessório, enfim. E assim na hora de sair eu só preciso pegar roupa e vestir e acabou. Em vez de perder 20 a 30 minutos por dia só escolhendo qual roupa que eu vou usar pra faculdade. Ninguém merece, né? Então separa antes, que isso te ajuda a economizar tempo no seu dia a dia também e evita atrasos. Quando você faz faculdade de noite, você tende a ter muito mais opções de lugar para comer no intervalo do que quem estuda de manhã ou de tarde. E eu falo isso porque eu já fiz faculdade em período integral e eu faço faculdade noturna agora, então eu vejo que no integral tinha muito menos coisas. Agora de noite tem bar, tem restaurante, tem pizzaria, tem isso, tem aquilo, sem contar várias cantinas dentro da própria faculdade. Então, pra você não gastar muito dinheiro com comida ou até mesmo não descuidar da sua saúde, vale a pena você levar os seus lanchinhos.
minutinhos. E aí é uma outra dica pra fim de semana, sabe? Já separa antes o que você vai levar ao longo da semana, já vê pelo menos o que levar, o que vai ter que comprar, enfim, que você acaba economizando bastante e evita de ganhar alguns quilinhos extras caso você não queira engordar, ou de prejudicar sua saúde comendo só besteira, né? Que geralmente é o que mais vende em universidade e lugares assim. Aproveite os seus intervalinhos ao longo do dia para você estudar. Porque se você estuda de noite porque trabalha durante o dia, é fato que você não vai ter horas e horas e horas e horas para revisar matéria, enfim. Então aproveita o tempo que você está no ônibus, metrô, no Uber, enfim, para você dar uma revisada na matéria, aproveita o horário de almoço, alguns minutinhos assim de manhã que você tem entre escovar os dentes, tomar café da manhã, enfim. Esse tipo de coisa para você não acumular matéria, tá? É muito importante que indo ainda para casa mesmo, ou no dia seguinte bem cedinho, você já revise aquilo que aprendeu no dia anterior, para não ter aquele acúmulo e não ter notas ruins depois. E além disso, tenha a consciência de que você tem menos tempo do que os seus amigos que só estudam ou que só trabalham, enfim. É claro que se você só estuda de noite, né, e não trabalha, não faz nada ao longo do dia, você vai ter o mesmo tempo. Mas se você é uma pessoa que estuda e trabalha, você vai ter menos tempo. Então os seus finais de semana têm que ser um pouco dedicados aos seus estudos também, tá? Então faça um equilíbrio bacana, veja qual o final de semana do mês que você vai sair, qual você vai estudar. Já faz isso no comecinho do mês para não ficar atropelando as coisas, não esquecer de fazer os trabalhos, enfim. Procure fazer trabalhos em grupo com pessoas muito responsáveis e não com pessoas que você acha que são super legais e tal. Eu sei que é muito bacana fazer trabalho em grupo com os nossos amigos e é muito legal quando os nossos amigos são as pessoas responsáveis, né? Mas se eles não forem, busque fazer trabalho com pessoas mais responsáveis que você, para não ter aquela coisa, aquela confusão, aquele tumulto, enfim. E sempre tente adiantar os trabalhos em grupo e fazer o máximo possível de coisas de maneira online, sabe? Então, assim, cada um pesquisa uma coisa, todo mundo manda no grupo, alguma coisa assim, em vez de ficar se reunindo o tempo todo pra fazer o trabalho, né? Porque isso daria um grande desgaste. Por último, mas não menos importante, ande em grupo na hora de sair da faculdade. E não importa se você vai pro estacionamento pegar o seu carro, se vai pro ponto de ônibus, se você vai no bicicletário, não importa. Também não importa se é faculdade, curso técnico ou escola. Ande em grupo, porque de noite geralmente tem mais assalto, então se você tá sozinho, você chama assalto com muito mais facilidade do que quando você tá num grupo grande de pessoas. Pelo menos aqui na minha cidade é assim. Então anda em grupo pra você conseguir, né, se misturar ali com a galera, não chamar tanta atenção e acabar se livrando de alguns assaltos e de coisas ruins que a gente não quer nem pensar em passar. Bom, essa era a última dica, mas eu acabei de lembrar de uma coisinha que eu não tinha anotado aqui, que é o seguinte: não seja o louco ou a louca do barzinho. Eu sei que de noite geralmente tem vários barzinhos em volta de faculdade, de escola técnica e tudo mais, mas evite os barzinhos, porque eles podem atrapalhar a sua vida. Então, se for possível, determina um dia X que você vai no barzinho, ou evita mesmo de ir, sei lá, para que você não acabe matando aula, perdendo trabalho e coisa do tipo, simplesmente pra ficar ali fazendo social, tá? Bom, então por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, caso não tenha deixado ainda. Se inscreve aqui no canal se você não conhecia ainda. E me acompanha lá no Instagram, que tem bastante coisa bacana também para estudantes. Um super beijo, bom ano letivo e a gente se vê por aí. Tchau!